Prontinho. Então, gente, iniciei a gravação aqui. Boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto da semana passada, tratando das lesões não cariosas e da hipersensibilidade dentinária. Hoje o nosso foco vai ser no tratamento. Na semana passada a gente aprendeu como diagnosticar, quais eram as características clínicas desses problemas, e hoje a gente vai focar na parte de tratamento, tá? Então, a gente parou nesse slide aqui, né? Reiterando que o importante é identificar e corrigir os fatores etiológicos, tanto da hipersensibilidade quanto das lesões não cariosas, para que a gente possa fazer um tratamento de sucesso. Hoje a gente vai focar nesses tratamentos, o que é que a gente pode fazer para melhorar essas condições e restabelecer a saúde do paciente. Então, recapitulando da semana passada, a gente viu que a hipersensibilidade, que é essa dor aguda que muitas vezes o paciente sente através de qualquer estímulo, acontece porque a dentina está exposta de alguma forma. Os túbulos estão abertos e aí nós temos movimentação de fluido dentro desses túbulos. E aí, essa movimentação estimula as terminações nervosas livres, que a gente tem lá na polpa, no comecinho da dentina, e a partir daí a gente tem a sensação de dor. Então, gente, aqui a sensibilidade dolorosa, né? A gente está vendo a dentina exposta por uma recessão gengival aqui. Então, com os túbulos abertos, essa movimentação de fluido chega nessas terminações nervosas. Quando ela chega aqui, ela desencadeia uma despolarização da membrana dessas terminações nervosas, dessas células nervosas, e a partir dessa despolarização, a gente tem a propagação de um impulso nervoso na célula nervosa, e através dessa propagação do impulso nervoso, que a gente vai ter a sensação de dor. A sensação de dor acontece no cérebro. A gente tem a estimulação aqui, mas a sensação de dor é processada lá no cérebro. Então, gente, com relação à questão da hipersensibilidade, agora que a gente viu como ela acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer tratamento, e aqui, gente, vai valer para hipersensibilidade, vai valer para qualquer coisa, é identificar por que aquilo está ocorrendo. Quem é o fator etiológico? Quem causou a exposição dentinária? E a gente viu que essa exposição pode acontecer por diversos motivos. Então, a gente precisa entender direitinho o que é que acarretou nessa exposição de dentina para que a gente possa fazer a instauração do tratamento correto. Atuar primeiro sempre na causa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, aqui, gente, a gente tem os fatores que vão levar, em primeiro lugar, a essa exposição de dentina, e aqui a gente pode ver que muitas vezes nós temos uma origem multifatorial, quando a gente tem associação desses fatores de tensão mastigatória, de biocorrosão, né, o desgaste da estrutura por ação química de ácidos, ou o desgaste friccional, né? Que aí a gente está relacionando com a atrição e a abrasão, certo? Então, a gente vê que aqui tem vários motivos e que muitas vezes esses motivos estão associados. Quando isso ocorre, quando a gente tem associação de fatores etiológicos, o desgaste fica ainda mais intenso e aí é mais importante identificar esses fatores para que a gente barre esse processo. Se a gente tiver uma origem multifatorial e você atuar apenas em um dos fatores, a doença vai continuar progredindo, porque a gente não atuou em todos os fatores etiológicos. Então, gente, ao identificar a hipersensibilidade, ao identificar desgaste do esmalte, a gente precisa buscar a causa disso para que a gente tenha sucesso no nosso tratamento. E aí, a dentina vai estar exposta por dois motivos. Ou porque a gengiva desceu, recessão gengival, e isso acontece em decorrência da progressão da doença periodontal,
do próprio tratamento dessa doença periodontal, quando a gente faz raspagem e alisamento radicular. Neste procedimento, a gente pode favorecer ainda mais a exposição da dentina pela remoção do cimento, e aí a gente pode ter o desencadeamento de hipersensibilidade. Então, a gente, sabendo disso, já pode instaurar medidas preventivas após o tratamento periodontal. A questão do trauma gengival por escovação ou por uso de objetos estranhos. Eu comecei a pesquisar nesse sentido e eu vi, gente, a ação de piercing bucal, que a pessoa coloca na língua ou no freio, gente, destrói a gengiva, destrói o tecido dental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatores que levam ao trauma da gengiva, porque a gente vai ter recessão gengival e exposição radicular e, na sequência, exposição de dentina. Então, muito cuidado nessa questão da gengiva. E o outro motivo é quando a gente tem desgaste do esmalte, expondo a dentina, e isso vai ocorrer por abrasão, erosão, abfração, atrição, por vários motivos. E aí, quando a gente identifica o motivo, a gente atua na causa e depois na consequência. Então, gente, a primeira, quando a gente tem a recessão gengival sem perda de estrutura dental significativa, como a gente vê nesses casos aqui, uma opção é o recobrimento radicular. Na região posterior, a parte restauradora, né, de lesões cervicais não cariosas é menos crítica do que na região anterior. Esteticamente, essas restaurações muitas vezes não ficam tão satisfatórias, e aí essas exposições radiculares na região anterior são, de uma maneira geral, melhor tratadas com essas cirurgias periodontais. Eu não vou focar nessas cirurgias hoje, isso é um assunto para periodontia. Hoje a gente vai focar o que a gente vai fazer no dente. Como é que eu posso tratar essa raiz, como é que eu posso tratar esse desgaste para fazer o tratamento da hipersensibilidade, tá? Mas a cirurgia periodontal, com certeza, é uma opção na ideia de tentar melhorar essa exposição radicular, voltar a recobrir a raiz e, com isso, tratar a hipersensibilidade, tá? Só que isso só é possível se eu não tenho um desgaste muito intenso da estrutura dental. Se a gente tem aquelas lesões de abfração que a gente viu semana passada, super profundas, não tem como a gente fazer isso. Se a gente tem perda, se a raiz já não está mais inteira, não dá para fazer isso. Mas, se a gente tem estrutura suficiente, o recobrimento radicular com cirurgia periodontal é uma opção, tá? E aí vocês vão ver na periodontia as indicações mais precisas, quando isso dá certo e quando isso não dá certo. Para esses casos aqui, o tratamento é interessante. Observem que a gente tem a recessão gengival restrita, por exemplo, à face vestibular. As ameias proximais estão intactas. Então, dessa forma, fica mais fácil dessas cirurgias funcionarem. Se a gente tem uma perda estrutural significativa de osso, né, ao redor de toda a estrutura dental, a cirurgia periodontal já tem uma atuação bastante limitada. Não funciona direito, tá? E aí, gente, para tratar a hipersensibilidade, a gente vai ter duas formas de atuação para reduzir essa dor, para acabar com essa dor do paciente causada pela exposição da raiz, pela exposição de dentina. A gente pode ter tratamentos de ação neural, que vão impedir a condução do impulso nervoso, então o fluido vai se movimentar, só que a gente vai atuar nessas terminações nervosas, e essas terminações não vão ser capazes de desencadear o impulso elétrico, o impulso nervoso. E a partir daí a informação de dor não chega no cérebro e a gente não sente a dor, tá? Uma outra forma é a oclusão dos túbulos, para impedir a movimentação do fluido aqui dentro, e aí também a gente não tem a estimulação das terminações nervosas. Então, são essas duas formas de atuação que a gente tem para o tratamento da hipersensibilidade. Ou a gente não deixa o impulso nervoso ser conduzido, ou a gente tampa a boca do túbulo, tá? E isso pode ser feito com diversos materiais, que a gente vai ver nessa aula. É o foco específico dessa aula. Deu para entender essas duas formas de atuação, gente?
ou impedindo a terminação nervosa de mandar informação para o cérebro, ou ocluindo o túbulo para não ter mais movimentação, certo? Aqui, né, um esqueminha só para a gente relembrar, a gente tem esses tratamentos, né, e o mais importante deles são os sais de potássio, que vão atuar evitando a despolarização das fibras nervosas e com isso evitando a informação, né, o impulso nervoso que vai falar para o nosso cérebro que a gente está com dor, ou ocluindo o túbulo, tá? E aí pode ser feito até com materiais adesivos. Mas tem várias opções que a gente tem para ocluir o túbulo e algumas para parar a despolarização das fibras. Aqui, gente, eu só gostaria de chamar a atenção que quando a gente faz esse tratamento com a despolarização das fibras, a agressão, né, a movimentação dos fluidos, as coisas, a agressão da dentina continua acontecendo. A gente só parou de contar para o cérebro, mas ela continua acontecendo. Então, muitas vezes é interessante que a gente atue das duas formas, evitando a despolarização, mas também ocluindo os túbulos dentinários para que a gente não tenha essa movimentação e esses distúrbios das células pulpares por essa movimentação dos fluidos, tá? Então, gente, o primeiro agente de tratamento da sensibilidade que eu quero mostrar para vocês é o de ação neural, o que impede a transmissão do impulso nervoso por evitar a despolarização da membrana das fibras nervosas, tá? Esse é o nitrato de potássio, ele é muito, muito utilizado nessa função, tá? Então, ele vai atuar reduzindo a atividade sensorial da polpa. E como ele vai fazer isso? Ele vai encher o fluido dentinário de íons potássio. Para que a gente tenha uma condução do impulso nervoso, tem que entrar sódio na célula e sair potássio. Como está cheio de potássio no meio extracelular aqui, o potássio não consegue sair da célula. E a partir daí a gente tem a impossibilidade da entrada do sódio e aí o impulso nervoso não é conduzido, tá? Então, quando a gente enche de potássio o fluido dentinário aqui, né, através da aplicação do nitrato de potássio na superfície da dentina, ele vai entrar pelos túbulos e atuar lá nas terminações nervosas. Com isso, ele bloqueia a passagem do estímulo nervoso, impede a transmissão do sinal doloroso lá para o cérebro, e aí, com isso, a gente pode reduzir a sensibilidade neural da polpa em até 85%. Então, é um agente de atuação bastante efetivo, se utilizado adequadamente, se ele conseguir chegar lá nas terminações nervosas, porque ele precisa chegar lá, e aí a gente tem uma ação bastante efetiva. Aqui estão alguns cremes dentais que possuem nitrato de potássio na sua composição e ajudam a combater a sensibilidade. Notem, pessoal, que esses dentifrícios, eles, além de possuírem o nitrato de potássio, que vai ter essa ação neural, eles vão ter outros componentes também que vão atuar lá nos túbulos, que a gente vai ver mais para frente. Mas observem que eu estou mostrando esses dentifrícios aqui, e quando a gente vai olhar lá, eles têm outros agentes na sua composição, tá? O nitrato vai ter essa ação. O nitrato de potássio também pode ser aplicado em ambiente de consultório. E aqui a gente tem alguns agentes dessensibilizantes à base de nitrato de potássio, às vezes com outros componentes em associação, aliás, normalmente com outros componentes em associação. Aqui a gente tem esse da FGM, o Desensibilize, eu não sei, Desensibilize, KF, 2% para atuação em consultório, é um gel, e 0,2% para uso caseiro. Esse daqui, ele é bastante utilizado em conjunto com o clareamento dental, porque ele vem na forma de gel, a gente pode colocar na moldeirinha
e deixar o paciente ficar com ele em contato com o dente durante bastante tempo, para que o nitrato tenha tempo de penetrar na estrutura dental, chegar lá na polpa e fazer a sua atuação, tá? Então, aqui a gente tem diversos agentes com diferentes concentrações. Olha aqui, ó. Eu tenho nitrato de potássio aqui em 3%, esse daqui a 2%, esse daqui não me lembro, tá? Mas ele está em conjunto com o flúor. E aqui também em conjunto com o flúor. Temos essas opções para tratamento também da sensibilidade. Uma outra forma de ter atuação neural, né, lá nas terminações nervosas, é o laser de baixa potência. E aí, gente, observem esse termo aqui, baixa potência, tá? A gente tem diversos lasers em odontologia, diversas formas de calibrar esse laser para ser utilizado nas diferentes formas de atuação. E o laser de baixa potência pode ter efeito direto na transmissão nervosa, reduzindo a sensibilidade neural, e também através da biomodulação, no qual ele estimula a atividade celular fisiológica da polpa, das células da polpa, ajudam a formar dentina esclerótica lá dentro do túbulo, e aí a gente tem uma obliteração interna dos túbulos dentinários. Então, essa biomodulação, com laser de baixa potência, ele vai penetrar lá nos tecidos dentais, a luz vai chegar lá na polpa desse laser, e vai estimular os odontoblastos a começar a produzir dentina dentro dos túbulos, formando assim a dentina esclerótica, com túbulos fechados. Vocês lembram que a dentina esclerótica, né? É aquela dentina que o túbulo não está aberto, o túbulo está cheio de material mineral, está cheio de mineral, e aí ele tem uma baixa permeabilidade. Não tem movimentação de fluido lá dentro, porque está tudo tampado por mineral. E quem faz isso é o odontoblasto. O laser de baixa potência estimula esse processo, tá? E com isso a gente também controla a sensibilidade. Então, a gente tem a atuação na terminação nervosa e a gente também tem a atuação no odontoblasto, que vai obliterar o túbulo. Então, aqui a gente tem uma ação conjunta, né, nessa atividade do laser. Aqui, nós temos um exemplo da aplicação do laser de baixa potência. Aqui é o Twin Laser da EBM Optics. Então, aqui, ó, um premolar, desculpa, aqui com hipersensibilidade. Então, é feita 3 aplicações na região cervical e uma na região periapical para fazer esse controle da hipersensibilidade. Aqui está a potência que é para ser utilizada no tratamento da hipersensibilidade, de 4 a 8 joules por centímetro quadrado, no modo não contato. A gente, então, vai fazer 3 na cervical e uma no periápice, tá? Uma outra forma de atuar, né, agora é a ação oclusiva nos túbulos dentinários. E o primeiro exemplo que eu tenho para dar para vocês é o flúor tópico. O flúor tópico, ele é utilizado no combate à cárie, na promoção da remineralização dos tecidos dentais que foram desmineralizados, mas também podem atuar ocluindo túbulos quando a dentina está exposta. Então, é um método eficiente também, e ele vai ocorrer pela formação de cristais de fluoreto de cálcio na superfície da dentina, e com isso, reduzindo o diâmetro, ocluindo os túbulos, tá? Isso pode ser feito com flúor gel, embora esse aqui não seja a melhor opção, tá? O flúor fosfato acidulado pode ser usado para isso? Até pode. O efeito é bom igual o verniz de flúor? Não, tá? Então, para o flúor gel, flúor fosfato acidulado, é mais interessante no combate à cárie, né? Na prevenção de cárie, porque ele faz uma troca iônica mais intensa com a estrutura dental. Então, esse daqui é muito bom para cárie e este daqui é melhor para hipersensibilidade. Embora esse também possa ser utilizado, mas não é tão eficiente quanto este, tá? Aqui eu tenho flúor fosfato acidulado,
E aqui eu tenho fluoreto de sódio 5%, tá? Embora aqui eu também tenha fluoreto de sódio. A desvantagem no tratamento com esse flúor tópico é que esses cristais de flúor, eles se perdem com mais velocidade do que outros, porque o cristal é pequenininho. E aí, nesse sentido, ele se torna menos efetivo que outras opções que a gente tem. Mas o flúor funciona bem também, em especial na forma de verniz. A gente tem o fluoreto de sódio. Dentre os tipos de flúor, a gente tem o fluoreto de sódio, né, que atua bem na parte de remineralização e também vai atuar na oclusão dos túbulos por essa formação de cristais de fluoreto de cálcio, tá? Com isso, com a presença desses cristais de fluoreto de cálcio na superfície do dente, eu tenho um aumento da resistência, tanto da dentina quanto do esmalte, à dissolução ácida. Então, ele vai ajudar, por exemplo, em casos de erosão, em casos de cárie. Ele aumenta também a precipitação de componentes dentro dos túbulos, obliterando esses túbulos. Então, isso faz com que o estímulo, o fluido não se movimente tanto lá dentro, e aí a gente consegue melhorar a sensibilidade, tá? Então, aqui estão os materiais. No caso do verniz de flúor, gente, como é que a gente vai utilizar esses vernizes? A gente vai fazer o isolamento relativo, né, com roletes de algodão, com o uso do sugador. E aqui, gente, já vou aproveitar para chamar a atenção de vocês. Rolete de algodão, busquem comprar materiais de qualidade, que sejam capazes de absorver. Investe um pouquinho mais nisso daqui, porque ajuda muito vocês na hora da execução dos procedimentos. O isolamento relativo já é mais complicado de garantir isolamento. Imagina se a gente está usando um algodão porcaria que não absorve nada, tá? Então, gente, cuidado com aquela marca mais baratinha de algodão, porque faz com que você tenha que usar 5, 6, né? Em vez de 2, de 1. E, além disso, faz com que a gente tenha mais risco de contaminação do nosso procedimento, dificultando a nossa vida como profissional. Então, não comprem algodão porcaria. Invista um pouquinho mais nessa rolete de algodão, porque ele ajuda muito ou atrapalha muito, dependendo da sua qualidade. Tem uns que desfazem, tem uns que são tão mole que você coloca um, enche de saliva em 1 segundo e você já tem que trocar, já está enchendo de saliva a região que você isolou, tá? Por isso que eu falo isso para vocês. Então, a gente vai fazer isolamento relativo, vai secar o dente. E aqui, gente, é importante que esses dentes estejam limpos, tá? E aí, a gente vai aplicar. O verniz de fluoreto de sódio, esse daqui é o Durafat. É ele que tem essa coloração amarelada aqui, tá? Então, na região de sensibilidade ou na região de desmineralização, a gente faz a aplicação do fluoreto de sódio, do Durafat, do verniz. Aplica, joga um jato de ar, espera 1 minuto, tira o isolamento absoluto e manda o paciente embora. Observem que o paciente vai embora com o dente todo amarelo, cheio de verniz, tá? É feio, mas é necessário. Quanto mais tempo esse verniz ficar em contato aqui com a estrutura dental, melhor. Então, quando a gente aplica o verniz, na hora que o paciente vai embora, fala para ele não escovar o dente imediatamente. Esperar. Se você atendeu ele de manhã, fala para ele escovar o dente só à noite. Para isso aqui atuar o mais tempo possível, formando mais cristais de fluoreto de cálcio na superfície do dente e tendo uma ação melhor. Existem outros vernizes de flúor, como esses daqui, por exemplo, mas em termos de qualidade e efetividade, nenhum deles ele é páreo para o Durafat. Infelizmente, isso se traduz no preço também dos vernizes. Mas, se você quer ter mais resultado, mais efetivo, vale a pena investir nesse daqui também, que é o melhor verniz que a gente tem. Aqui, ó, a gente pode observar a ação oclusiva do flúor, tá? Esse aqui é uma dentina controle, olha os túbulos abertos. Nessa condição, os fluidos se movimentam aqui com facilidade e, com facilidade, geram sensibilidade, geram dor.
Aqui, nessas outras imagens, a gente vê a mesma dentina, só que agora tratada com diferentes concentrações e tipos de flúor. Então, aqui eu tenho flúor, fluoreto de sódio a 2,71% e fluoreto de cálcio a 2,92%. Olha quanto flúor se gruda nessa superfície, obliterando os túbulos. Com essa presença desses cristais aqui em cima, a gente não tem a propagação, a movimentação do fluido e a propagação do impulso nervoso. Aí não dói, tá? O mesmo em todas essas outras opções, tá? Então, esse daqui está usando um agente dessensibilizante à base de flúor chamado bifluoride 12. Esse daqui, usando um outro agente à base de flúor também, fluoreto de sódio, chamado fluoridin. Esse daqui, com fluoreto de sódio e EMA. E também, observem que ele oblitera de uma maneira diferente a superfície do dente, pela presença da parte resinosa, tá? E aqui um outro tipo de agente que contém fluoreto de sódio e fluoreto de cálcio, tá? Em termos de... esses agentes vão atuar tanto na sensibilidade quanto na remineralização, justamente pela presença do flúor. Pessoal, vocês estão quietinhos, tá tudo certo? Eu não consigo ver o chat, tá? Só de vez em quando fala alguma coisa para eu saber que vocês estão aí. Uma outra opção é o fluoreto de estanho, que também pode ser utilizado no tratamento de sensibilidade. Ele está presente nesses 2 cremes dentais bem conhecidos que a gente tem aqui no Brasil. E eles vão atuar da mesma maneira, também obliterando os túbulos, tá? Fluoreto estanhoso. A desvantagem do fluoreto estanhoso é que, em longo prazo, ele é capaz de causar manchamento extrínseco da estrutura dental, como a gente pode ver nessas imagens, tá? Só que isso daqui sai com facilidade com uma profilaxia, com jato de bicarbonato, por exemplo. Mas é uma desvantagem que só acontece em uso prolongado, tá? Mas é um agente bastante efetivo. Outra possibilidade, né, que também tem ação oclusiva, são os sais de estrôncio, cloreto de estrôncio ou acetato de estrôncio. A sensodíria original, aquela primeira, o agente que faz com que ela seja, que atue na sensibilidade é o cloreto de estrôncio. Esse daqui, o agente ativo dele é cloreto de estrôncio, que vai atuar interagindo com o cálcio da dentina, formando a estrôncioapatita, e com isso obliterando a luz dos túbulos dentinários. E esses sais de estrôncio, eles acabam tendo melhores resultados quando a gente associa com agentes de despolarização, que vão atuar, vai ter ação neural. Então, por exemplo, esse agente aqui, ele combina cloreto de estrôncio com nitrato de potássio para tratar a hipersensibilidade. Então, aqui a gente tem uma ação conjunta, ação neural e ação oclusiva, para que a gente tenha um tratamento mais efetivo, tá? Outra opção é o oxalato de potássio. Aqui a gente tem essas 2 opções, né? O Painless 5% e o Oxagel, que são agentes que vão ter ação oclusiva também pela deposição de partículas do oxalato de cálcio, de potássio, que reage com o cálcio do fluido dentinário, formando cristais de oxalato de cálcio dentro dos túbulos. Conseguem ver aqui umas pedrinhas, vamos falar assim, gente, microscópicas, que estão obliterando a entrada dos túbulos? Olha que ele entra, né, dentro dos túbulos, tampa aqui dentro, com esses cristais de oxalato de cálcio, e com isso a gente não tem mais a movimentação do fluido. Então ele não fica atuando lá em cima da estrutura dental.
a gente tem a precipitação de cristais dentro do túbulo, na embocadura desses túbulos. Quanto mais profundo isso daqui for, mais efetivo vai ser a ação desses cristais. E aqui, quanto maior o cristal for, desde que ele entre no túbulo, melhor, que aí ele é mais difícil dele ser deslocado, tá? Esses cristais de oxalato de cálcio são maiores do que os cristais de fluoreto de cálcio, por exemplo. Aqui nós temos um estudo que utilizou o oxalato de potássio e olha a precipitação dos cristais, ó os túbulos lá dentro, tudo cheio de cristalzinho. Olha lá, que bonita essa imagem. E é assim que a gente trata a sensibilidade, tá? Ô, professora. Oi? O oxalato de potássio é maior? É maior. Maior do que o fluoreto de cálcio. Ok, obrigado. Aqui a gente tem outra opção, que é o Novamin, né? É uma tecnologia da Sensodyne com partículas bioativas, né? Que também vão obliterar a entrada dos túbulos. Olha aqui, ele gruda na superfície e fecha os túbulos em profundidade. Olha como está a superfície da dentina aqui, após a utilização do Sensodyne Repair and Protect. E observem que nessa pasta aqui, a gente está combinando essa tecnologia novamente com o nitrato de potássio que eu falei para vocês lá em primeiro. Então, sempre que a gente tem essa combinação de ação oclusiva com ação neural, a efetividade é maior, tá? Esse Sensodyne faz isso. Esse daqui, ó, já não. Esse daqui é a base de cloreto de estrôncio, que é o cristal que vai obliterar a superfície, mas não tem nitrato de potássio. Esse daqui já tem, tá? Então, são tecnologias diferentes para fazer o mesmo efeito. E quanto melhor ele obliterar, e quanto melhor ele ficar em contato e não sair da superfície, melhor vai ser a efetividade desse tratamento, tá? O Novamin funciona muito bem. Uma outra opção que a gente tem é a arginina, né? Que é uma tecnologia da Colgate, que está presente no Sensodyne Sensitive Pro Alívio. Nesse caso aqui, a arginina é associada com o carbonato de cálcio, que é um agente abrasivo mais brando, tá? Além disso, a gente tem essa arginina carregada positivamente no pH fisiológico, e aí ela se liga na superfície da dentina, que uma ligação iônica, né, da arginina com a superfície do dente. Aí nós temos o selamento dos túbulos pela formação de uma camada rica em cálcio, né, tanto na superfície quanto dentro dos túbulos. Então, a gente observa que é possível fazer tratamentos caseiros no tratamento da hipersensibilidade. Vai depender do grau de exposição desses túbulos, né? E do grau de sensibilidade, do grau de desgaste da estrutura dental. Se eu vou poder fazer um tratamento apenas com cremes dentais ou se eu vou ter que instaurar mais procedimentos em associação, tá? Aqui, gente, é só para chamar a atenção, aqui é o Colgate Sensitive, por exemplo. Observem que ele tem 8% de arginina, que é essa tecnologia que ajuda a obliterar os túbulos, mas a gente continua tendo uma grande quantidade de fluoreto de sódio, monofluorfosfato de sódio, a 1,1%, o que equivale a 1.450 ppm de flúor, que é bastante, tá? E um agente abrasivo pouco abrasivo. Tá? Essa é uma questão importante também no tratamento da sensibilidade, quando a gente lida com cremes dentais do tipo sensitive, né? Que tem a função de reduzir a sensibilidade. Deixa eu ver se já está aqui. Aqui, gente, a gente tem a avaliação. Isso aqui eu volto depois, porque eu não mostrei os outros ainda. Desculpa que ele está fora de ordem. Depois eu volto também. Um outro gel dental, né, de ação oclusiva é o Dental Clean. A gente fez uma pesquisa com esse creme dental e eu fiquei muito impressionada com os resultados. Essa pesquisa aqui eu participei e a gente teve vários
a grande maioria dos pacientes teve uma redução super significativa da dor com uma aplicação. Então, a gente fazia a avaliação da dor através de um estímulo com um jato de ar, né? Paciente que já vinha com histórico de sensibilidade, a gente fazia um jato de ar ali naquela região, que eventualmente tinha uma raiz exposta ou a dentina exposta, e o paciente fazia a avaliação da dor, né? Falava que o grau de dor dele numa escala de 0 a 10. E muitos pacientes, metade desses pacientes tiveram uma redução, tipo, de 5 para 1, de 5 para 0, né? Ou de 3 para 0, de 4 para 0, na primeira aplicação. Então, isso é bastante interessante. Fiquei muito feliz com os resultados desse gel regenerador, tá? Eu conheci o fabricante, né, e a pessoa que idealizou esse creme dental, e a gente tem trabalhado juntos, e eu estou bastante feliz com os resultados no tratamento da hipersensibilidade desse gel regenerador, que vai atuar, né, através do flúor, só que esse flúor está em um ambiente ácido, com ácido ortofosfórico e pirofosfato, que fazem com que a mineralização, a formação de cristais com essa tecnologia seja muito mais eficiente do que aquela do fluoreto de sódio sozinho, por exemplo. Tá? Então, o cristal formado aqui é maior e se deposita com mais facilidade na superfície dos dentes, justamente pela presença desse pH ácido aqui. Esse pH também favorece a troca iônica, favorecendo a remineralização nesse caso. Outro agente de ação oclusiva que a gente tem, e esse de aplicação em consultório, é o gluma, ou glutaraldeído, tá? O agente principal é o glutaraldeído, e aí a gente tem ele no gluma, que é esse material aqui, ou no potenza, tá? Gluema. Então, esses produtos aqui, nós temos o glutaraldeído, que vai atuar agora não nos cristais, mas nas proteínas que tem dentro do fluido dentinário. O fluido dentinário, ele é similar ao plasma, e ele é cheio de proteínas. Quando essas proteínas entram em contato com o glutaraldeído, elas coagulam e precipitam, e aí elas obliteram os túbulos dentinários. Então, aqui a gente tem a precipitação através de proteínas, e não de cristais, como a gente viu até agora. E aí, esses agentes, para a gente fazer a utilização, então a gente vai limpar a superfície, né? Ou a superfície que está ou desgastada, ou que a gente tem a dentina exposta. E esse agente pode ser utilizado até em combinação com outros agentes, com adesivos, né? Então, a gente vai aplicar essa solução de glutaraldeído na superfície do dente, depois do dente estar limpo, isolado, e aí pode ser ou isolamento relativo ou isolamento absoluto. A gente aplica na superfície, deixa ele atuar de 30 a 60 segundos, para que ele tenha a capacidade de penetração nessa estrutura, e depois a gente joga um jato de ar, tá? Então, é assim que a gente vai utilizar esse agente dessensibilizante, tá? Outra opção que vai funcionar como ação oclusiva agora são os lasers de alta potência. Esses lasers, ele tem a capacidade de fazer esse melting da dentina. Melting, gente, traduzindo em miúdo, significa derreter. Então, ele meio que derrete a superfície, ele queima e derrete a superfície dentinária, formando esses cristais de hidroxiapatita todos condensados dessa forma. E aí, a gente tem a obliteração dos túbulos por esse melt da dentina. Esse laser também pode ser utilizado para cortar a dentina, para fazer preparo cavitário, por exemplo. Só que o que vai mudar é a intensidade, a forma como a gente vai regular esse laser. Normalmente, para tratamento de tecido duro, a gente usa ou laser de Erbium ou laser de CO2, tá?
Então, gente, em resumo do que a gente viu aqui, eu achei esse quadrinho e eu achei ele muito, muito interessante, tá? Nós temos o nitrato de potássio com ação dessensibilizante por ação neural. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de materiais que contêm o nitrato de potássio. O oxalato de potássio também, aqui são todos agentes para utilização em consultório, tá? Não são os agentes que a gente utiliza nos dentifrícios, tá? Mas eu achei bem interessante esse quadrinho que mostra o mecanismo de ação e as marcas comerciais disponíveis, tá? E aí, gente, aqui eu tenho alguns protocolos para mostrar para vocês em relação ao tratamento da hipersensibilidade. Vai depender do grau de comprometimento, do grau de dor do paciente, para a gente optar por um ou por outro. Mas observem que nesses protocolos, a gente sempre vai combinar agentes neurais, de ação neural. A gente sempre começa com o nitrato de potássio, porque ele vai ter uma ação mais rápida, duradoura também, e já evita a dor do paciente. Então, a gente começa com o nitrato de potássio e aí vai utilizando, ou continua mais uma vez no nitrato de potássio e depois usa agentes de oclusão, ou a gente parte para os agentes de oclusão. Vai depender do caso, da sensibilidade e da resposta dos pacientes, tá? Então, aqui são formas que a gente tem de fazer esses tratamentos em 4 sessões, com intervalo de 48 horas entre elas. E aí a gente tem a possibilidade de ir avaliando a evolução do paciente e a redução da hipersensibilidade. Então, agora vamos mostrar um caso clínico, né, de paciente que tinha dentes sensíveis, exposição de raiz em alguns casos, né? Aqui, ó, observe, mas não tem perda de estrutura, não necessita de um tratamento restaurador, né, para cuidar disso. Então, nessas situações, a gente vai tratar a sensibilidade obliterando esses túbulos e reduzindo a sensibilidade neural da polpa, sem precisar procedimento restaurador. Então, primeira sessão, identifica os locais, identifica a causa da exposição, né? Então, aqui, provavelmente, nós temos trauma de escovação. Vamos ensinar esse paciente a escovar adequadamente. Podemos também, observando que o paciente tem hipersensibilidade, indicar um dentifrício que tenha essa ação de tratamento de hipersensibilidade, um dentifrício para dentes sensíveis. E junto com isso, vamos fazer o tratamento. E isso pode ser feito dessa forma aqui, tá? Vamos focar agora no que a gente faz no consultório. Isolamento relativo, limpeza dos dentes, né? Isolamento relativo. Profilaxia com pedra pomes, tá? Não usem pasta profilática nesse caso. Eu preciso de uma superfície dentária limpa e livre de óleos. Então, se eu uso pasta profilática que tem óleo na composição, ela pode atrapalhar a interação dos meus materiais com a estrutura dental. Então, o que eu quero aqui é que o material que eu for aplicar na sequência tenha uma ação bastante efetiva, um contato bastante efetivo. Por isso, a limpeza com pedra pomes. Isso é a mesma coisa que eu falo para vocês quando a gente vai fazer restauração. Então, nas situações em que eu quero a melhor interação dos materiais com a estrutura dental, eu faço a profilaxia, a limpeza daquela região com pedra pomes e não com pasta profilática. Aí, nesse caso aqui, onde ele acusava mais sensibilidade, para que a gente possa ter uma ação mais efetiva do nosso agente, a gente vai colocar esse fio retrator. E aí, usar fio afastador, fio retrator bastante finos. O fio afastador, ele vai do número 0, 0 só, até o 000. Quanto maior a quantidade de zeros, menor é a espessura do fio. Então, os fios 000 ou 0000 são fios muito finos, tá?
Então, nesse caso, a gente vai colocar isso para impedir o fluido gengival de sair e atrapalhar aqui, melhorando o meu isolamento, tá? E aí, vamos começar com o tratamento com nitrato de potássio. Aqui está um exemplo, né? O Potenza, nitrato de potássio 6% e fluoreto de sódio. Poderia ser aquele da FGM também, que tem a mesma ação com nitrato de potássio, só que aí 5% e fluoreto 2% também, eu acho. Então, a gente tem essas possibilidades. Então, aqui está um. Por 2 sessões, a gente faz a aplicação desse gel de nitrato de potássio, tá? A gente faz a aplicação primeiro na presença do fio retrator e depois a gente tira o fio retrator e aplica de novo. Então, faz 2 aplicações por sessão, tá? Deixa agir por 2 minutos, esfrega o microbrush com esse agente, com esse gel dessensibilizante por 2 minutos. Deixa ele agir, deixa ele entrar em contato, tá? Aqui, ó, um tempo, depois que você esfregou bastante ele na superfície, deixa um tempo de 5 minutos para que ele atue melhor, ele penetre melhor na superfície dental, na camada de dentina exposta. Aqui, depois que a gente fez a aplicação do agente neural, né, de ação neural, que foi o nitrato de potássio, a gente pode começar com um agente de oclusão. Aqui um exemplo é o oxalato de potássio, nesse material aqui, o Painless 5%. Então, a gente aplica com o microbrush também, fricciona o produto por 10 segundos e deixa em contato por 10 minutos. E pode aplicar 2 vezes na mesma sessão, sempre com isolamento relativo, pelo menos. Se a intensidade for maior, for muito grande daquele paciente, a gente tem outras opções de agente de oclusão, né? Como o gluma ou gluema, que tem glutaraldeído, este dessensibilizante com flúor, ou selantes de superfície, como o Climpro, tá? Esse daqui é um selante de superfície à base de ionômero de vidro modificado por resina. Então, ele gruda na superfície com melhor propriedade e oblitera os túbulos mais intensamente. É mais complicado de passar e a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar excesso, para não deixar áreas de excesso de material, tá? Mas tem uma atuação bastante interessante esse agente adesivo aqui, que é o Climpro. Então, gente, no manejo da dor, da hipersensibilidade, a gente vai fazer o tratamento em escalas. Então, na primeira escala, na primeira fase do tratamento, a gente vai eliminar os fatores predisponentes, então identificar a causa, atuar em cima das causas e pode utilizar uma pasta ou enxaguante bucal com dessensibilizante, tá? Na segunda etapa, a gente já utiliza agente dessensibilizante e agentes tópicos na ideia de prevenir e melhorar a obliteração dos túbulos. Isso se a dor persistir. Às vezes, só eliminando o fator predisponente e fazendo uma primeira atuação na dessensibilização já resolve, tá? Às vezes não, às vezes a gente precisa conseguir melhorar essa oclusão dos túbulos e passar para essa fase 2. E na terceira fase, se a dor persistir, aí a gente lida com materiais adesivos, com restaurações ou com cirurgia, mais a prevenção, tá? E aí, gente, sempre pensando que a parte preventiva e a atuação na causa são super importantes no tratamento dessa hipersensibilidade. Como eu falei para vocês, gente, se até agora, né, se todos aqueles agentes que a gente utilizou não surtirem efeito, ou a gente tem situações em que já houve perda muito significativa de estrutura dental, aqueles agentes não vão ser suficientes. E aí, a gente precisa partir para esses agentes resinosos, que podem ser aplicados somente a parte do sistema adesivo, aplicando uma película
película impermeabilizadora na superfície radicular exposta, por exemplo, ou se a gente já teve perda estrutural de estrutura dental, né, de esmalte, de dentina, aí a gente tem que entrar com procedimentos restauradores, como resina composta ou ionômero de vidro, em caso de restaurações diretas, ou se a gente já chegou naqueles níveis mais extremos, né, de perda estrutural, a gente pode partir também para restaurações indiretas, coroas, por exemplo. Pensando nos sistemas adesivos que podem ser utilizados no tratamento da hipersensibilidade, a ideia, gente, é promover a hibridização da dentina e encher os túbulos com os tags resinosos. Esses tags, né, que são feitos unicamente de resina, nos adesivos convencionais que usam condicionamento ácido, ou os monômeros acídicos em associação com a smear layer, no caso dos adesivos autocondicionantes, essa hibridização e a presença desses tags vai reduzir a movimentação dos fluidos dentro da dentina e, com isso, vai melhorar a sensibilidade. Se a gente conseguir fazer uma boa aplicação desses materiais, a camada híbrida que é formada aqui em cima vai vedar a dentina. O problema é que existe o desgaste abrasivo dos adesivos, né? É uma superfície relativamente mole, vamos dizer assim, quando a gente compara com materiais restauradores, por exemplo. Então, com o tempo, ele vai desgastando e ele pode manchar com o tempo também, tá? De qualquer forma, a gente tem sempre a possibilidade de aplicar de novo. E a gente indica mais os sistemas adesivos quando os outros agentes oclusivos não funcionarem. E aí, na hora de selecionar que adesivo eu vou utilizar para fazer essa película impermeabilizadora da dentina, eu tenho que pensar que tipo de adesivo que eu vou usar. Os adesivos simplificados, como é o caso desse aqui, Single Bond, adesivo simplificado, entendam, o primer e o bond estão na mesma composição. Ou aqueles adesivos universais, que tem o ácido, o primer e o bond, tudo no mesmo frasquinho. Então, nessas situações, os adesivos simplificados são piores do que os adesivos que têm o bond separado. Aqui a gente tem 4 exemplos de bond só separados. Então, a gente faria a aplicação do primer primeiro e do bond depois. Quando o bond é aplicado, o adesivo, assim, propriamente dito, é aplicado separadamente, a membrana que é formada é muito mais impermeável do que a membrana formada pelos adesivos simplificados. Então, se a ideia é aplicar uma película impermeabilizadora na dentina, é melhor que isso seja feito com um adesivo onde eu tenho o bond separado, tá? Aqui, gente, só para a gente comparar tratamentos, o efeito em termos de redução de intensidade de dor, né? Quando a gente usa os diferentes tratamentos. Então, aqui foram selecionados pacientes cuja a sensibilidade foi avaliada através de um estímulo mecânico. Então, encostava a sonda lá naquela região da dentina e o paciente dava um valor de dor. Ou fazia um estímulo térmico, né? Fazendo um jatinho de ar frio naquela dentina. E os pacientes, né? Eles davam uma nota, vamos dizer assim, para a dor que eles estavam sentindo através daquele estímulo naquele dente. Então, olha aqui os pacientes. O estímulo mecânico, quando eu passava a sonda, relataram uma dor em média de 4,6, 4,1, né? Uma dor em média de 4, 4,5 para todos os grupos. E aí, essas pessoas eram tratadas com diferentes agentes de dessensibilização. Nitrato de potássio, fluoreto de sódio, adesivo, tá? Então, as 3 formas que foram utilizadas e aqui o placebo para entender se esses agentes são efetivos ou se só o fato de você tratar o paciente, ele já entende que ele está tratando e que e acaba reduzindo a sensibilidade depois. Então, o que eles viram? A gente tinha um grau de dor alto, né, inicialmente, e aí nós temos uma redução significativa da dor após esse tratamento.
e ela foi um pouquinho maior com o uso do nitrato de potássio imediatamente depois, e aqui também, tá? No caso dos estímulos térmicos, não aconteceu a mesma coisa. Então, observem que todos os tratamentos, imediatamente após o tratamento e depois de 8 semanas também, foram efetivos no controle da sensibilidade. Todos causaram uma redução significativa da dor e essa redução se manteve depois de 8 semanas, o que é excelente. O que mostra que esses tratamentos são efetivos e que, quando a gente oclui os túbulos de maneira efetiva, a gente consegue controlar a sensibilidade. E aqui o nitrato de potássio, eu só não lembro qual foi o agente que foi utilizado aqui no nitrato de potássio, para saber se estava combinado com o agente oclusivo ou não. Não me lembro desse detalhe aqui. Mas observem que o nitrato de potássio tem uma ação bastante efetiva juntamente com os agentes oclusivos. Sejam eles formando cristais, seja ele um componente resinoso. E aqui, gente, só para dizer que tudo isso funciona, ou quando a gente tem a utilização do placebo, a queda foi pequena, né? Existiu, mas foi pequena quando a gente compara com a queda dos tratamentos efetivamente, tá? Então, a gente vê que o score de dor, a nota que a pessoa deu para a dor dela diminuiu bastante com a utilização de todos esses agentes com todos esses agentes dessensibilizantes. Aqui nós temos o Climpro, que é esse agente de selante, esse selante de superfície, tá? Que é um ionômero de vidro modificado por resina. Então, para fazer a aplicação desses agentes, é feita primeiro uma profilaxia, jato de água, secagem dessa dentina. Quanto mais isso for isolado, melhor. Então, um bom isolamento relativo ou um isolamento absoluto. Ele vem nessa forma de clicker, então a gente mistura as duas pastas por 15 segundos. Com o auxílio de um microbrush ou um pincel, a gente aplica na região, faz a fotoativação e depois seca, tá? E aí, nessa secagem aqui, a gente já verifica a efetividade desse agente, porque nesse momento aqui já não é mais para o paciente ter sensibilidade. E aqui, ó, vocês podem ver como é que fica a superfície de uma dentina que recebeu esse agente resinoso, o Climpro, tá? Olha que interessante, ó, as partículas, né? Tudo grudadinho na superfície da dentina. E a gente não tá vendo, ó, aqui a gente tem um túbulozinho mais ou menos aqui, tá? Mas a gente vê uma boa oclusão tubular. E aqui nós temos a comparação entre outros tratamentos no que diz respeito à obliteração dos túbulos, só para a gente comparar. Então, aqui nós temos o grupo controle, para a gente ver o tamanho dos túbulos. Aqui, a dentina que recebeu o verniz de flúor, o Durafat. Aqui, a resina que recebeu um adesivo, e nesse caso aqui foi o Single Bond Universal, um adesivo simplificado, mas que conseguiu obliterar a superfície da dentina. Aqui, com a utilização do Colgate Sensitive Pro Alívio, e aqui é uma utilização inicial, e aqui o oxalato de potássio, né, que também tem a possibilidade de se agregar na superfície. Então, observem que aqui, no grupo do Colgate Sensitive, a gente tem a presença de cristais na embocadura dos túbulos, tá? No grupo do verniz de fluoreto, nós temos uma deposição intratubular também, com pouca obstrução dos túbulos, está acontecendo, mas ainda não está tão intensa. Com o oxalato de potássio, essa obliteração dos túbulos é mais relevante, tá? E o adesivo consegue obliterar totalmente esses túbulos, desde que ele seja bem polimerizado. Nesse trabalho aqui, inclusive, eles mostram um acompanhamento longitudinal e que esses tratamentos todos se mantêm efetivos, sendo que a Colgate Sensitiva vai melhorando ainda ao longo do tempo.
O tratamento com o creme dental é um tratamento mais lento do que esses tratamentos com agentes de consultório. Então, gente, uma questão importante é que muitas vezes, quando a gente quer combinar esses agentes de oclusão dos túbulos, né, esses agentes dessensibilizantes, alguns deles podem ser incompatíveis. Então, é sempre interessante a gente usar um agente oclusivo como o sistema adesivo em combinação com agentes que vão atuar nos nervos, na terminação nervosa, como o nitrato de potássio. Então, para melhorar a efetividade do nosso tratamento, a gente deve associar um agente de oclusão com um agente neural. Não adianta nada, gente, a gente, por exemplo, indicar um creme dental para dentes sensíveis se a gente acabou de aplicar verniz, se a gente acabou de aplicar adesivo em cima daquele dente. Não tem sentido, tá? Porque o mecanismo de ação dos dois é similar. E se eu apliquei adesivo, o meu agente nos cremes dentais ou o flúor, por exemplo, não vai ter uma atuação efetiva. Então, essa combinação não funciona muito bem. E se a gente utilizar esses agentes oclusivos antes dos adesivos, pode ser que ele dificulte a ação do adesivo também. Então, vamos procurar associar agente oclusivo com agente de ação neural, e não dois agentes oclusivos que podem competir entre si e não funcionarem, e a gente acabar jogando dinheiro fora, porque só um vai atuar. Quando a gente, como profissional, pensa em hipersensibilidade, existem algumas coisas que a gente deve prestar atenção para não desencadear essa sensibilidade ou aumentar essa hipersensibilidade nos pacientes. Então, durante o tratamento periodontal, quando a gente faz a raspagem, cuidado para não instrumentar em excesso a superfície radicular, não raspar demais, né, expondo mais túbulos e mais dentina. Cuidado na hora de executar o polimento, a profilaxia, né, em regiões onde a gente tem raiz exposta, para não favorecer essa hipersensibilidade também, expor mais túbulos, já que os tecidos que recobrem a raiz, o cemento, é muito mais mole do que o esmalte, por exemplo. Muito cuidado na execução de acabamento e polimento nas restaurações cervicais, para que a gente não traumatize a gengiva ou não remova a camada de cemento onde não precisa remover. E aí, abra túbulos dentinários e contribua para a exposição e para a sensibilidade. Cuidado para não invadir o espaço biológico durante a confecção de próteses ou restaurações, porque isso vai desencadear uma recessão gengival, e aí a gente pode culminar em sensibilidade, tá? Então, muito cuidado na execução das restaurações. Clareamento nem se diz, tá? Então, o clareamento indicar corretamente o agente clareador, de acordo com a idade, de acordo com o tipo de mancha, de acordo com o caso clínico, e atuar aplicando o dessensibilizante nos pacientes que precisam disso. Cuidado nas restaurações supragengivais, para que a gente não tenha exposição desnecessária da raiz, e sempre fazer a preservação dos pacientes, para que a gente tenha uma atuação mais rápida e segura, caso aconteça alguma coisa. No caso do paciente, a gente também vai indicar algumas coisas para evitar a hipersensibilidade ou melhorar essa hipersensibilidade, né? Indicando uma correta técnica de higiene oral, combater a escovação traumática, né? Cuidado com hábitos parafuncionais, coisa de ficar mordendo, uso de piercing dentro da boca, várias coisas que vão desencadear desgaste dental. Usar uma quantidade pequena de creme dental, porque é ele que tem o abrasivo. Promover uma escovação suave, com cerdas macias. Evitar a escovação imediata após a ingestão de alimentos ácidos ou após vomitar, se acontecer. Não palitar o dente, porque palitar o dente o palito de dente, ele traumatiza muito a gengiva. Então, dependendo da forma como você aplicar, você pode induzir uma recessão gengival por trauma com palito de dente. E
sempre visitar o cirurgião dentista para ter a prevenção desses e de outros problemas bucais. Então, tudo que a gente intercepta no começo, a gente tem um tratamento mais fácil, tá? Com relação à hipersensibilidade, né, a gente tem algumas considerações, então, que eu gostaria de fazer com vocês, que é a verificar se há necessidade de combinação de tratamentos, se eles são compatíveis entre si. Como eu falei para vocês, agentes oclusivos, 2 tipos diferentes, podem competir e não ter a mesma efetividade. Vamos nos concentrar muito no diagnóstico correto e na eliminação dos fatores etiológicos para que o nosso tratamento funcione. Como eu disse para vocês, identificando o agente etiológico e combatendo os fatores predisponentes, em especial dieta e hábitos, a gente tem uma possibilidade melhor de sucesso no tratamento da hipersensibilidade, porque a gente sabe que muitos dos motivos pelo qual o paciente tem dentes sensíveis está na dieta e nos seus hábitos. Está ciente de que o tratamento ele pode variar em função da queixa do paciente, e aí a gente tem que seguir uma metodologia de uma maneira menos invasiva para uma mais invasiva, por exemplo. Às vezes eu não vou conseguir resolver o problema do meu paciente só com o nitrato de potássio. Eu vou ter que usar um agente oclusivo também. Então, a associação de fatores vai fazer parte, e aí a gente tem aquela trilha, aquelas formas de tratamento que eu mostrei para vocês. Por onde começar, por onde terminar. Qual é a primeira atuação e qual é o crescente que a gente tem que fazer nesse tratamento. E, nos casos de sensibilidade mais severa, utilizar agentes que tenham melhor capacidade de aderir à estrutura dental, que de preferência sejam impermeáveis e não desgastem com facilidade, para que a gente tenha uma ação mais prolongada, certo? Ai, gente, espera só um pouquinho que... falei aqui, mas acho que deve ter saído, eu devo ter tirado sem querer. No AVA, gente, a gente tem, eu coloquei para vocês lá hoje, tanto os slides dessa aula, quanto um capítulo de livro sobre dentifrícios. É muito importante que o cirurgião dentista saiba o que é que tem dentro e como tirar o melhor proveito dos cremes dentais, que vão ter uma atuação tão interessante como eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente conhecer o que tem dentro e utilizar da melhor maneira é uma maneira de melhorar a nossa efetividade de tratamento, tá? Então, é muito importante que a gente conheça os componentes e a indicação, né, de cada creme dental para a gente poder dar a melhor instrução para o nosso paciente. Gente, até aqui eu falei do tratamento da hipersensibilidade relacionada com a dor, quando ainda não havia perda de estrutura dental, né? Então, a gente tinha exposição dos túbulos, mas a gente ainda não tinha uma perda significativa de estrutura. Eu não tinha necessidades restauradoras. A partir de agora, a gente vai ver situações onde a gente precisa entrar na parte restauradora, porque a gente já teve uma perda tecidual significativa. Um exemplo que a gente pode ver é essa lesão de abfração aqui, quase chegou na polpa, tá? Então, a decisão restauradora vai ser baseada no aumento da sensibilidade e na perda tecidual. E no caso da estética dos pacientes, da exigência estética. Tem algumas situações em que a gente vai conseguir não fazer um tratamento restaurador, a gente vai estagnar o processo e acompanhar, né? Limitar o dano e acompanhar. E em outros casos, a gente vai precisar entrar com essa parte restauradora. Então, essa segunda parte da aula vai ser o tratamento das lesões cervicais não cariosas, por abrasão, erosão e abfração. Pessoal, pergunta. Vocês querem fazer um intervalo? Se for, a hora é agora. Não. Não. Sim, professor. Não, professor, tem que continuar. Não, professora, vamos embora. Mete Vai. bronca, professora. Vai que vai. Então, tá bom, gente. Eu sempre dou a opção, tá?
Se quiserem parar um pouquinho, a gente para. Mas já que vocês estão afim, vamos continuar. Então, gente, vamos começar com o tratamento de abrasão. A gente já começou a falar disso na semana passada e a gente viu, né, que o motivo da abrasão dental está muito relacionado com a escovação dental. Então, o tratamento vai passar pela técnica de escovação. Para isso, a gente vai indicar para o paciente escovas de cerdas macias. E cerda macia mesmo, viu, gente? A partir do momento que o paciente já teve abrasão por trauma de escovação, significa que ele bota muita força na sua escovação. De uma maneira geral, a gente não faz abrasão dental com uma força normal de escovação. Então, se você identificou lesões de abrasão, né, ou recessão gengival relacionada com a abrasão, você vai ter que ajustar a técnica de escovação do paciente. Então, primeira coisa, indicar a escova de cerda extra macia, né, o mais macia possível. A Curaprox, para mim, hoje é a escova mais macia que a gente tem. Mas a gente tem diversas escovas, tem uma da Colgate também, que é uma escova Colgate Sensitive, que tem cerdas bastante macias também. Quanto mais macia, melhor, tá? Vamos fazer o paciente reduzir a força aplicada na escovação. E para isso, gente, você vai ter que escovar o dente do paciente com a força correta para que ele sinta, tá? Então, pega a escova, passa ela com a força certa para que a gente tenha remoção de placa e não abrasão dos dentes, né? Então, reduzir a força, mas mantendo a pressão necessária para escovar. Eu gosto sempre de falar para os pacientes, gente, que boca não é chão sujo que a gente tem que esfregar, né? Não é um esfregão, não é aquela força. O que a gente vai fazer é uma fricção leve na superfície do dente, que já é suficiente para desorganizar a placa, tá? E também vamos verificar a frequência e a duração da escovação, né? Para ver se ele não está exagerando no processo também, que isso pode acontecer. Então, pergunta quantas vezes o paciente escova, e se for o caso, reduz a frequência, vê quanto tempo ele demora, mas de uma maneira geral, o que está mais relacionado é essa força e o tipo de escova e o tipo de creme dental. Falando de creme dental, já vamos começar com a quantidade de creme dental que a gente precisa para fazer a escovação. Todas as propagandas vêm com essa quantidade de placa de dentifrício ou mais. Gente, isso daqui não serve para nada, isso aqui joga dentifrício fora. A quantidade de dentifrício que a gente precisa é isso, é uma ervilha, tá? É pouco. Porque quanto mais dentifrício a gente põe, mais agente abrasivo, mais espuma forma, pode dar ânsia. Então, gente, dentifrício é um pouquinho, tá? E força não excessiva. Olha a cara desse coitado aqui, deve estar botando uma força. Então, vamos controlar a força utilizada e selecionar uma escova correta para esse paciente. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. A gente já falou na semana passada da abrasividade dos dentifrícios, né? Que a gente pode verificar através do RDA. E aí, a gente deve indicar para pessoas que têm abrasão dental um RDA máximo de 100, que é aquele dentifrício no máximo com média abrasividade, tá? E aqui é esse o capítulo que eu coloquei para vocês sobre dentifrícios. É muito legal a gente conhecer o que é que tem lá, saber os agentes de polimento, né? O agente abrasivo que é utilizado, a questão do pH, quando é melhor que seja ácido, quando é melhor que seja básico, que tipo de agente a gente tem, para ver o grau de abrasividade. Nessa tabela aqui, a gente consegue verificar, olha aqui, ó, uma relação bem direta entre o tipo de abrasivo, IPH, com o grau de abrasividade. Olha os dentifrícios que tem dióxido de silício, como tem uma abrasividade maior do que os dentifrícios que tem carbonato de cálcio. Então, gente, para pessoas com dentes sensíveis, para pessoas que têm abrasão dental, vamos selecionar dentifrícios que tenha como agente abrasivo o carbonato de cálcio, porque o grau de abrasividade dele é menor do que os demais, como a gente pode ver nessa imagem aí, nesse gráfico aqui, tá?
Então, carbonato de cálcio é uma boa opção para dentes sensíveis, para dentes com abrasão. E depois, vão lá no AVA e olhem isso daqui. Vou fazer perguntas sobre dentifrícios na nossa prova, tá? Então, já se preparem para isso. No caso da abrasão, a gente vai fazer o tratamento, né, dependendo do grau de perda de estrutura dental. Então, se eu tenho uma situação onde eu tenho recessão gengival sem perda de estrutura, a gente vai trabalhar obliterando os túbulos, atuando na sensibilidade neural, e aí, se a gente tem, e recobrimento radicular. Se a gente tem uma perda estrutural maior, aí a gente tem que partir para restauração. E aí, gente, eu quero aproveitar, né, mostrando esse exemplo aqui, restauração, aumentando o tamanho da coroa, em situações como essa aqui, tem um resultado estético desastroso, tá? Então, para situações como essa, o recobrimento com cirurgia periodontal é mais indicado do que a execução de restaurações nessas situações, tá? Em termos de tratamento e característica estética, é melhor que eu faça a obliteração dos túbulos e o controle da sensibilidade neural e oblitere os túbulos de outra maneira do que fazer restauração aqui, porque a estética fica bastante prejudicada. Agora vamos falar de erosão dental, né? Então a erosão é o desgaste da estrutura dental, do esmalte da dentina, em função de ácidos, que podem ter origem intrínseca ou extrínseca. Quando eu tenho o ácido causando o desgaste de origem intrínseca, eu tenho que fazer um tratamento multiprofissional. Eu tenho que entender qual é a doença que está causando a erosão, e aí indicar, né, encaminhar o paciente para o médico, para o psicólogo, para nutricionista, na tentativa de atuar nessa causa. Então, algumas coisas já, por exemplo, pacientes que têm refluxo, a gente já pode indicar, por exemplo, que ele não coma e deite imediatamente, porque isso favorece o refluxo, e que ele vá se tratar, né, com um gastroenterologista para tratar dessa doença, tá? Então, quando a gente tem condições como o bulimia nervosa, né, o tratamento com o psicólogo é fundamental para atuar nessa causa, fazer essa pessoa parar de vomitar, tá? Encaminhar para o nutricionista quando a gente identifica que a causa está em alimentos que o paciente consome excessivamente ácidos, ou que o tipo de alimentação que ele está tendo está promovendo um problema maior no estômago desse paciente. Então, a nutricionista vai ter uma atuação importante também, tá? Além disso, vamos avaliar, né, na presença de erosão, e aí se ela for do tipo extrínseca, vamos avaliar que alimentos o paciente está ingerindo, que estão causando essa erosão extrínseca, e promover uma reeducação alimentar deste paciente. Juntamente com isso, e lembrando que a erosão nunca vem sozinha, a gente precisa minimizar a progressão desse desgaste através de minimizar a abrasão dental. Então, tudo que eu falei para abrasão até agora vai funcionar aqui também, porque a erosão ela é sempre potencializada pela abrasão dental. Lembra que eu falei para vocês? O ácido vem, age na superfície, perde um pouquinho de mineral. Mas quando eu venho e escovo sobre esse esmalte que está erodido e que ainda não foi remineralizado pela ação da saliva, aí eu faço com que a progressão desse desgaste seja multiplicada exponencialmente. Então, cuidado com os fatores de abrasão dental na presença da erosão. Controlar os fatores de erosão extrínseca, sempre controlar a alimentação do paciente. Se eu identifiquei erosão intrínseca, controlar todos os fatores relacionados à erosão extrínseca, porque a combinação desses ácidos pode fazer tudo ser muito mais rápido e muito pior. Se eu identificar
que a erosão está relacionada com problemas na saliva, né? Então, eu tenho uma alimentação ácida, mas nem tanto. Só que o que eu tenho é um problema na característica da minha saliva, promover o aumento do fluxo salivar, né? E sempre avaliar esse paciente para evitar que a situação se agrave. Sempre que a gente encontra o paciente que tem esses problemas, é importante essa avaliação periódica para ver se os tratamentos que a gente instaurou funcionaram. Se a gente efetivamente conseguiu intervir na causa ou não. Porque a restauração é muito fácil. Agora, quando a gente tem que intervir na causa aqui, e que depende do tratamento de outras pessoas, e que depende da mudança de hábito do meu paciente, eu preciso estar motivando e avaliando esse paciente com muita frequência, tá? Para não deixar isso progredir mais. E aí, depois que eu atuei na causa, eu vou atuar na consequência, que é o desgaste. Se esse desgaste está num nível mais superficial, mais no começo, aplicações tópicas de flúor, né? E todos os agentes contendo flúor, que a gente viu lá no começo da aula, vão ajudar de uma maneira interessante aqui no tratamento da erosão dental. Mas aqui vai ser num momento inicial, ou num momento em que a gente está trabalhando na oclusão de túbulos. Quando a perda estrutural já é maior, né, como a gente pode ver em casos como esse, nesse caso aqui, a gente tem perda da superfície oclusal, causando, inclusive, redução de dimensão vertical, tá? E então, aí, nessas situações, a gente vai trabalhar com restaurações diretas em resina composta ou em restaurações indiretas em resina ou cerâmica. Nesse caso aqui, como se tinha a necessidade de restaurar a superfície oclusal dos dentes posteriores, porque eles foram bastante desgastados, se optou por restaurações indiretas, por coroas indiretas em cerâmica. E aqui está o resultado final do tratamento da consequência da erosão dental. Se esse tratamento vai ser efetivo, só vai depender se eu conseguir atuar também na causa, tá? E aqui, gente, com relação à erosão, eu encontrei esse artigo bem legal que mostra os fatores de risco associados à erosão dental e que orientação a gente precisa dar para o paciente. Então, identificar se ele come alimentos ácidos, né? E explicar que a gente precisa de uma redução no consumo desses alimentos, porque os alimentos ácidos fazem parte da nossa alimentação, as bebidas ácidas, inclusive, tá? Mas pra gente que já está num processo de erosão dental, é interessante que a gente faça substituições adequadas para que a gente tenha um controle dessa erosão. Então, controlar o que o paciente come, controlar o que o paciente bebe, explicar para ele aonde os ácidos estão na alimentação dele e dar as opções de troca, né? A gente falou dessas trocas na semana passada. Vocês se lembram? Alguém lembra de uma troca que a gente pode falar para um paciente que gosta muito de chupar laranja, por exemplo? O que eu posso falar para ele? Pelo que ele pode trocar essa laranja? Por uma fruta menos ácida. Isso. Que fruta que não é ácida? Mamão, manga. Isso. Essas frutas mais doces, né? Abacate, você falou abacate também, né? Isso mesmo. Eu posso perguntar esse paciente também é tomar o suco de laranja no canudo, né? Ao invés de contato direto com os dentes. Perfeito, gente. Então, lembrem-se de todas aquelas trocas, porque a gente não pode falar, olha, nunca mais toma açúcar, nunca mais come ácido, nunca mais vai viver de água e alface. Você não tem como falar isso para o paciente. Então, você tem que dar alternativas viáveis de execução. Você tem que falar uma coisa que ele possa fazer e que seja... A gente sabe que muitas coisas não fazem tão bem para a saúde, mas a gente continua fazendo, né? Em função de outros motivos. Então, o paciente é a mesma coisa. Então, mostrar para ele aonde está o problema e o que ele pode fazer para corrigir, sem que a vida dele vá de cabeça para o ar, tá? Então, essas substituições são formas interessantes de fazer
essa, como eu vou dizer, essa troca pelos pacientes, tá? Tem que ser trocas viáveis. E tem a questão do paciente não entender, não saber também, né, que tem ácido, assim, que vai fazer mal pro dente dele, né? Então, Isso. às vezes, você fala para o paciente e ele fica, nossa, não acredito, é verdade, né? E aí você vai explicar também para ele e ele vai entender que aquilo faz mal também, né? Sim. E justamente isso que você falou. Não basta você falar para o paciente, olha, você tem que tirar as coisas ácidas da sua alimentação. Às vezes ele nem sabe o que é, tá? Exato. É interessante que nos casos em que a gente se depare com erosão extrínseca, por exemplo, a gente faça a solicitação de um diário de dieta para a gente ver qual que é o ácido que está atuando no dente daquele paciente, para que a gente possa falar, olha, é esse aqui o problema, é isso que está causando o problema para você, é com isso que você vai ter que parar. É esse chupar esse limão, ou o excesso de tomar suco de laranja, ou refrigerante, o que quer que seja que esteja acontecendo em excesso e que esteja causando isso. Porque muitas vezes o paciente não sabe qual é o motivo, tá? Então, dá as substituições para o paciente. Para pacientes que têm refluxo, indigestão, vômito, né, que pode ampliar a acidez na boca, fazer o encaminhamento para o médico, ver as medicações que o paciente está tomando e também falar sobre tratamentos e mudança no estilo de vida, porque, gente, quando a gente tem a erosão intrínseca, ela está muito relacionada com hábitos e estilo de vida. Então, isso vai ter que mudar. Por isso que o tratamento da erosão é super complicado, porque ele envolve hábitos alimentares e hábitos de vida, tá? E aí, com isso, mudar hábito é sempre difícil. E se o hábito for capaz de acabar com os dentes do paciente, como a gente já viu em muitos casos aqui, é porque ele é difícil de ser removido, ou porque o paciente não tinha a mínima ideia, né? Outra questão que a gente precisa conversar com o paciente é sobre a escovação, quando executar essa escovação, né? E pacientes que têm erosão dental, a gente precisa falar para eles escovarem depois, tá? Aguardar 1 hora antes de escovar o dente, depois de ingerir alimentos ácidos, para que a saliva faça a sua função, né? Remineralize esse esmalte que foi superficialmente desmineralizado por esse ácido da alimentação e que, se eu escovar imediatamente, vai ser desgastado. Mas se eu esperar, ele vai ser mantido porque a saliva vai fazer a função dela. Então, nos pacientes com erosão, a gente vai pedir para ele esperar para escovar o dente. Os pacientes normais que não têm nenhum sinal de erosão, isso não é necessário, tá? No caso escovas, né, dentais com cerdas duras, ou pasta dental muito abrasiva, ou escovação muito prolongada. Então, tudo aquilo da técnica de escovação que eu falei com vocês, quando a gente encontra erosão, quando a gente encontra desgaste do esmalte, a gente precisa ver como é que está essa questão da escovação. Porque na grande maioria das situações, a gente tem um componente abrasivo favorecendo as outras formas de desgaste. Tá? Especialmente essa combinação erosão e abrasão. Então, sempre vamos atuar na técnica de escovação. Até porque a gente precisa mesmo ver se ela está eficiente para controlar a doença periodontal, para controlar a cárie e para controlar os desgastes, as lesões não cariosas. Então, a técnica de escovação é fundamental para diversos problemas que a gente pode encontrar na boca. Outra coisa é recomendar que ele visite o dentista regularmente, para que a gente tenha uma avaliação mais rápida e a identificação de qualquer fator de desgaste mais rápido. E aqui, visita a um bom dentista. Esqueci, precisa colocar aqui, porque existe muito dentista que está negligenciando essas lesões, essas e outras, né? Então, visita ao dentista, que eu espero que sejam vocês, as pessoas que são efetivamente capazes de prestar atenção no paciente e identificar os problemas dele com rapidez, para que a gente possa fazer um tratamento precoce e ele não tenha muitas consequências.
Outra coisa é a questão da sensibilidade, da dor, né, que é muito comum nos pacientes que têm erosão pela exposição da dentina. E aí, é importante que a gente saiba dessa sensibilidade para que a gente possa fazer tratamentos, instaurar tratamentos da sensibilidade, que foi o que a gente viu na primeira parte da aula. E a questão da aparência dos dentes, né, que se o paciente está observando que mudou o dente dele de alguma forma, ele precisa identificar, porque às vezes as alterações mais superficiais, o paciente pode perceber em casa, né, e buscar o dentista. Então, qualquer alteração na aparência de um dental ele precisa relatar para que o dentista possa olhar com mais cuidado e ver o que está acontecendo. Seja uma alteração de cor, seja uma alteração de forma, seja o que seja. E aqui vamos falar de condutas clínicas em relação aos protocolos de prevenção dos pacientes, tá? Então, pensando em dieta, vamos falar com o paciente na diminuição da frequência e severidade do meio ácido, através da redução do consumo de bebidas e alimentos ácidos, uso do canudo, não ficar bochechando refrigerante ou qualquer bebida ácida na boca, né? Retendo ela por muito tempo. Encaminhar para o médico em caso de refluxo, encaminhar para o psicólogo ou para o psiquiatra em caso de distúrbio alimentar, encaminhar paciente alcoólatra para programa de reabilitação. Então, tudo isso que envolve dieta e alteração da alteração sistêmica do paciente, a gente saber identificar e fazer os devidos encaminhamentos. Com relação à saliva também, a saliva é um mecanismo de ação super importante dos dentes. Se ela não funciona bem, se eu estou usando algum medicamento que reduz o fluxo alimentar, o fluxo salivar, isso pode ter consequências sérias no dente. Então, a gente precisa saber se a nossa saliva tem uma boa capacidade de tampão, e se isso não acontecer, cuidar ainda mais da questão dos ácidos, porque é a capacidade tampão da saliva que neutraliza tanto os ácidos da dieta, quanto os ácidos vindos do próprio corpo, quanto os ácidos vindos das bactérias. Então, quando a nossa saliva não funciona bem, o nosso dente vai mal, tá? Então, a gente precisa saber muito bem como é que tá essa questão. Acréscimo de cálcio e fósforo em dentifrícios, por exemplo, diminui a desmineralização dental. E a gente pode estimular o fluxo salivar pelo consumo de goma de mascar, sem açúcar, para não piorar outras coisas também, tá? Então, formas de estimular o fluxo fala do paciente mascar chiclete. Ação de remineralização dental, e isso através do flúor, tá? E isso pode ser pelo próprio paciente, com bochecho, com uso de dentifrício ou com flúor gel, né, no consultório. Proteção química, né, para neutralização dos ácidos no meio oral. Então, aqui a indicação das gomas de mascar sem açúcar, no caso de pacientes que têm algum problema relacionado a isso. Quanto mais goma de mascar, mais saliva, mais proteção. Outra coisa é uso de queijo que é rico em cálcio e fosfato, junto com alimentos ácidos. Então, sempre que eu tiver cálcio e fosfato junto do alimento ácido, o ácido vai ter uma ação menor. Cuidar também das forças abrasivas durante a escovação, e aqui, escova macia e dentifrício com pouco abrasivo, né? E não escovar imediatamente após ingerir alimento ácido ou após vomitar. Utilização de agentes de proteção mecânica, como resina composta, né? Como qualquer material restaurador nas situações onde a gente teve desgaste de estrutura. Então, isso é uma forma de resolver esse problema. E sempre também valendo como uma forma de precaução para nós, fazer o acompanhamento e documentação do caso. E aí, gente, vale a pena tirar fotos para acompanhar esse padrão de desgaste, para ver se isso está evoluindo ou não.
E, dependendo da necessidade do paciente, a gente estabeleceu um intervalo para as visitas dele. Então, se ele tinha um caso muito grave de erosão, por exemplo, não deixar esse paciente 1 ano sem visita. Fala, olha, daqui 2 meses você volta para a gente ver como é que as coisas estão, se isso está controlado, se isso está progredindo. Quando a gente está falando de erosão intrínseca, por exemplo, que a gente não tem muita atuação na causa, a gente consegue atuar na consequência só, e a causa a gente tem que encaminhar. Então, fazer esse acompanhamento para saber se os procedimentos que a gente fez para fazer o tratamento funcionaram ou se o desgaste ainda continua acontecendo, tá? Então, aqui são várias formas da gente atuar prevenindo os desgastes dental em função da erosão. E aqui, esse caso eu até já mostrei para vocês na semana passada, né? Caso de erosão dental desencadeada pelo hábito de chupar limão. Que gosto impressionante, né? Olha o que o paciente fez com o dente, o grau de desgaste que a gente tem aqui. Observem que o desgaste não acontece no dente inferior, que não tem contato com o limão do mesmo jeito, só no superior, só onde o limão atua. E aí foi estabelecido o tratamento restaurador para esses 4 incisivos superiores anteriores. Então, olha lá, ó. Ó, o desgaste erosivo, acabou com o esmalte, ó, a polpa já estava aqui, né? Agora é dentina reacional. E aí, foi optado por um tratamento restaurador direto com resina composta com a técnica da barreira palatina de silicone, tá? Essa técnica é bem legal. A gente faz a moldagem do paciente, a gente faz um enceramento diagnóstico, obtém essa barreira gengival, esse molde, vamos dizer assim, né? Oh, meu Deus, as palavras estão me fugindo hoje. Esse guia, né, de silicone, e a partir daí a gente executa as restaurações com a guia. Muito legal. A gente vai falar disso ainda nesse semestre, dessa técnica com essa guia de silicone, tá? Muito legal essa técnica. Então, aqui o caso como era e o caso como ficou, mas que não vai resolver se eu não tirar o hábito de chupar limão desse paciente, tá? Ele precisa saber que a culpa, né, que o que aconteceu foi pelo limão e que ele não pode fazer isso dessa forma e nessa frequência. E aí a gente entra para o tratamento das lesões de abfração, tá? Que são aquelas lesões desencadeadas por desajuste oclusal, por excesso de carga mastigatória nos dentes, que acontece principalmente em caninos e premolares. E aí, como eu já falei, sempre atuação na causa, atuação no componente oclusal para interferir na causa e tratar a consequência com restaurações, que pode ser com CIV, com resina composta, vai depender do grau de desgaste. E aqui, só para a gente lembrar o que a gente já viu na semana passada também, o caso de um paciente que teve a consequência tratada, os dentes restaurados, mas sem atuação na causa. Olha a progressão da lesão. Então, atuar só na consequência não resolve. O desgaste progride do mesmo jeito. Então, quando a gente fizer o diagnóstico de abfração, a gente vai ter que entender qual é o componente oclusal, né? O excesso de força, aonde que esse excesso de força está direcionado para que a gente tenha uma atuação efetiva nesse tratamento. Então, primeira coisa, identificou diagnóstico de abfração? Vamos fazer o tratamento começando pela checagem do antagonista, né? Vamos ver como é que está a relação de contato entre o dente que tem a abfração e o seu antagonista. Nessa checagem da oclusão, a gente vai verificar os pontos de contato, ver aonde a gente tem excesso de força, fazer um alívio, né, dessa oclusão, especialmente no dente que está sobrecarregado. Então, olha aqui, a gente às vezes tem que desgastar um pouquinho de estrutura dental para reduzir a força que está incidindo naquele dente. Então, observe que eu tenho
a bifração no dente superior, mas nesse caso aqui a gente optou por fazer o desgaste no dente inferior, para aliviar essa oclusão. O desgaste tem que ser preciso no local do ponto de contato excessivo, né? E depois que a gente faz isso, fazer um polimento para que esse esmalte não apresente uma característica muito rugosa, porque essa rugosidade atrapalha, né? Pode favorecer o desgaste por atrição, inclusive. E aí, dependendo do grau de desgaste, a gente tem essas opções para fazer a restauração dessas lesões de classe 5 por abifração. Então, eu tenho resina de baixa viscosidade, resina convencional, e quando eu seleciono resina convencional, é melhor que eu selecione resinas que têm uma ótima lisura de superfície, e nada melhor do que uma resina de nanopartículas para isso. Eu posso utilizar uma resina modificada por ionômero de vidro, né? É um ionômero de vidro light curie, como esse daqui. Um ionômero modificado por resina, como é o caso desse daqui, ou ionômero convencional. Vai depender tudo da questão estética e do grau de desgaste. Quanto que eu preciso restabelecer do dente. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Você falou aqui e a classe é classe 4 ou 5? E eu não sei para colocar essa resina. Falhou muito. Gente, a bifração acontece sempre na cervical, que é uma classe 5, tá? A classe 4 é aquela lesão de fratura, por exemplo, que acontece no ângulo incisal do dente. Classe 4 eu só consigo restaurar com resina, desse tipo aqui. Esses outros materiais não servem para classe 4 de forma nenhuma, só para classe 5, tá? Eventualmente, alguma classe 1 também, mas classe 2 e classe 4 não podem ser restaurados com isso. Esse daqui é para essa técnica aqui para classe 5. Pode falar. Professora, esse desgaste oclusal que a senhora mostrou agora atrás aí, a senhora falou que pode desgastar aí pela incisal dos inferiores na vestibular. Se eu quiser desgastar também pela palatina dos superiores, pode ser também ou não? Pode, você vai... Isso daí é que eu estou dando um exemplo desse caso clínico, né, que se optou por fazer aqui pela característica do caso. Mas você poderia fazer o desgaste na palatina, poderia fazer nos dois para desgastar menos de cada um também, tá? Todas essas são opções. Então, o ajuste oclusal, ele vai ser feito nos pontos de contato, tanto no superior quanto no inferior. Nesse caso aqui, se optou por fazer no inferior, mas poderia ter sido feito no superior também, tá? Sem problema nenhum. Ótimo, professora. Obrigado, professora. Então, aqui a gente tem as nossas opções restauradoras para lesões de classe 5 por abifração, tá? E tudo isso pode ser uma opção, vai depender do tamanho. Quanto maior o tamanho da lesão, maior a necessidade de propriedades mecânicas, então, aí eu opto pela resina composta. Se eu tenho uma situação menor, de lesões menores, eu posso usar materiais com propriedades mais, com menos rigidez, né? Com propriedades mais elásticas, que pode ser interessante também, tá? Então, aqui, vou dar um exemplo de uma restauração que se optou fazer por resina composta. Então, na resina composta, vamos fazer primeiro a seleção de cor. E aqui, gente, a seleção de cor, uma forma muito interessante de fazer é com a utilização de bolinhas de resina no dente limpo e úmido. Então, eu vejo a cor mais ou menos com uma escala de cor, e aí eu vou confirmar fazendo uma bolinha de resina, colocando próximo da região. Olha aqui, ó. Essa daqui não tá compatível. Vocês conseguem ver a diferença? Isso aqui não é uma boa cor. Aqui eu já tenho um resultado muito melhor, muito mais compatível, tá? Então, eu polimerizo essa bolinha e vejo qual é a que sumiu na região que eu tô querendo restaurar. Então, aqui foi feita a seleção de cor. Isolamento absoluto. E aí, gente, para essas lesões que são cervicais, o grampo de retração gengival 212 é um dos grampos milagrosos para usar nessas situações, tá?
Nem sempre é possível, nem sempre eu consigo fazer o isolamento absoluto. Muitas vezes eu tenho que me adaptar, fazer um isolamento relativo com com rolete de algodão e fio retrator, como eu já mostrei para vocês. Mas se a gente conseguir fazer o isolamento absoluto, expor toda a lesão e trabalhar com segurança, é muito melhor. E uma boa alternativa é esse grampo 212 nesses casos. Vamos fazer a técnica adesiva, né? Condicionamento ácido, lembre de começar pelo esmalte 15 segundos e terminar na dentina mais 15 segundos, de forma que eu tenha 15 segundos em dentina e 30 segundos em esmalte, tá? Sempre mais tempo no esmalte do que na dentina, e na dentina não pode ultrapassar 20 segundos de contato com o ácido. É de 15 a 20 segundos. Mais do que isso, eu vou estar prejudicando a minha dentina. Lavo, seco adequadamente, mantendo a superfície úmida. Por isso, né, eu tenho dentina aqui. Não posso jogar jato de ar depois que eu lavar esse ácido. Eu tenho que fazer a secagem ou com um algodãozinho ou com um papel absorvente, tá? E, na sequência, a gente faz a aplicação do adesivo. Então, dentina úmida, aplicação do adesivo. Aqui, gente, tá com um pouquinho de excesso, tá? Se acontecer isso, pega um microbrush seco e tira o excesso. Depois que você aplicou, se for um adesivo simplificado, jato de ar, 2 camadas e fotoativação. Se for um adesivo de 3 passos, aplica o primer, jato de ar e aplica o adesivo e fotoativo, tá? Se for simplificado, são 2 camadas, pelo menos. Se for de 3 passos, 1 camada de primer e 1 camada de adesivo. E aí polimeriza. Feita a técnica adesiva, inserção da resina. Aqui, gente, foi até feita a inserção incremental, mas nesse tamanhinho de cavidade, né, que é bem rasa, dá até para a gente inserir tudo de uma vez. Desde que eu não tenha mais do que 2 milímetros de espessura desse material, tá? Vai depender da quantidade de material que eu vou ter que pôr. Coloquei, né? Fiz a inserção da resina, polimerizei, terminou. Lembrem-se, gente, na hora de fazer essas restaurações, que a cervical do dente é a área onde passa a bossa vestibular. Então, eu tenho que fazer aquela barriguinha do dente aqui. A gente precisa saber a anatomia para saber como reproduzir a anatomia. Então, gente, amanhã, de manhã, eu vou dar aula de anatomia dental e vou mandar para vocês o vídeo dessa aula para vocês lembrarem de anatomia, tá? É bem importante. Então, na classe 5, fazer a bossa vestibular, né? Que é aquela barriguinha do dente aqui, para que eu tenha uma característica estética apropriada. Depois, terminou a restauração, remove o isolamento relativo, o isolamento absoluto, e vamos fazer os procedimentos de acabamento. De preferência com pontas diamantadas FFF. Essa daqui é uma ponta fininha, mas tem umas mais fininhas ainda, tá? Eu não lembro o número de broca, mas a gente pode entrar aqui, tem que garantir que não haja nenhum excesso nessas restaurações, porque se eu tiver excesso aqui, eu vou prejudicar essa gengiva, vou fazer com que tenha acúmulo de placa, vou causar mais problema do que solução. Então, restauração tem que ter um excelente acabamento, sem nenhum excesso nas margens. Quando você terminar a restauração, pegue uma sonda exploradora de ladinho e passa a partir do sulco gengival subindo aqui, para ver se você tem uma continuidade, né, entre a raiz e a sua restauração. Não pode ter degrau aqui. Se tiver, arruma com acabamento. E aí, gente, nesse momento, às vezes sangra a gengiva, traumatiza, infelizmente é normal, porque a gente está em situações muito próximas da gengiva, tá? Tá vendo aqui até tem um sanguinho. E aí, o polimento, que pode ser feito na sequência da ponta diamantada F com as FFs, e quando se trata de superfície lisa, também posso utilizar esses discos do tipo Soflex, tá?
Esse daqui é o Pop-On, que a gente só encaixa, e esse daqui é o Soflex convencional que a gente usa com esse parafusinho aqui nesse mandril. O Soflex, gente, especialmente esse daqui, é para a gente usar sempre o lado marrom. O lado azul é só para indicar a granulosidade da lixa. Isso aqui é uma lixa, tá? Então, quanto mais clara a lixa, mais fininha ela é. Quanto mais escura, mais grosseira ela é. A gente sempre começa pela grossa e termina na fina. Depois que terminou, pode utilizar essas borrachas de silicone específicas para resina, pode usar pasta profilática e disco de feltro. O importante é garantir uma boa adaptação, um bom brilho superficial, uma boa lisura superficial, para que eu não tenha acúmulo de placa nessa região, né? Se eu deixar uma restauração muito rugosa nessa região, vai acumular mais placa e eu vou ter problema nessa gengiva. Então, o acabamento tem que ser muito, muito bem feito, tá? Aqui, gente, um outro caso envolvendo abfração, em que eu não consegui, né, colocar o grampo. Então, aqui, ó, situação clínica, insere o fio retrator. Para inserir fio retrator, a gente tem umas espátulas de fio, de inserção de fio específicas para isso, super fininha, que não traumatiza a gengiva, tá? Então, a gente vai inserir o fio retrator o mais fino possível para não traumatizar a gengiva, mas também não pode ser fino demais, de modo que ele não controle a umidade que vem do fluido gengival. Então, você vai colocar o fio ao redor de toda a gengiva aqui, expondo as margens da restauração, da cavidade, né? Coloquei o fio, ó, olha ele aqui, ó, causando essa pressãozinha na gente. Olha as margens da restauração aqui, super visíveis. Técnica adesiva, condicionamento ácido, começa pela parte de esmalte, termina pela parte de dentina, 30 segundos para esmalte, 15 segundos para dentina. Lava, seca com bolinha de algodão ou com papel absorvente, aplica o adesivo, volatiliza o solvente. Nesse caso aqui, a gente fez a aplicação de um adesivo simplificado. Então, vamos aplicar 2 camadas, né? Apliquei a primeira camada, jato de ar. Apliquei a segunda camada, jato de ar. Não aplicar em excesso, isso é importante também. Então, deixou ele brilhante, liso, sem excesso, polimerização por 20 segundos. Aqui, já polimerizado, e aí vamos inserir a resina composta aqui na técnica incremental. Eu já selecionei a cor lá atrás, coloquei o incremento, fotoativação de acordo com o material que a gente está utilizando, termina a restauração, restabelecendo a característica cervical. Muita gente deixa, às vezes, essa restauração reta demais. Terminando o processo de polimerização, tira o fio retrator e começa o acabamento e polimento das restaurações. Existem também esse tipo de lixa aqui, que é bem legal para fazer polimento de restauração de resina, tá? Muito legal. E aqui, ó, disco de feltro para utilizar com pasta de polimento. E aqui, a característica final da restauração, bem polida, sem excesso, bem lisa, garantindo garantindo que a gente não vai ter um excesso de placa aí, porque a restauração está rugosa, que o paciente vai conseguir escovar adequadamente aqui. Então, gente, em conclusão, para a gente tratar essas lesões cervicais não cariosas, a primeira coisa, né, identificar o fator etiológico, na abrasão a questão da escovação, na erosão a questão dos ácidos de origem intrínseca ou extrínseca. No caso da abfração, avaliar o componente oclusal, fazer o ajuste oclusal, a reabilitação, se for por causa de dente perdido, né? Que eu tenho algum dente sobrecarregado. Então, a reabilitação oclusal vai ser importante. E, por fim, a restauração da estrutura dental que foi perdida. Foco na causa, foco na consequência. Se eu tiver uma destruição, né? Uma perda de estrutura muito grande, eu tenho que partir para uma técnica indireta. Se não, a técnica direta pode ser suficiente,
E aí a gente vai selecionar o material restaurador de acordo com as necessidades do paciente, o tamanho da restauração e o dinheiro que o paciente tem para investir naquele tratamento. Certo, gente? Então, terminamos por hoje. Vou abrir para perguntas. Deixa eu abrir aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Professora, eu só tenho uma pergunta em relação ao trabalho que vale 800 pontos. Tem que fazer digitado? Sim, sim. Eu coloquei, o Expedito me falou hoje que não dava para... que não estava abrindo o trabalho. Então, esse trabalho está no nosso grupo, tá? Que está no Word, para vocês já responderem lá mesmo, digitado. E aí, vocês vão fazer o upload lá naquela região. E eu também coloquei ele lá no AVA, né? Como um arquivo extra para vocês encontrarem lá. Então, tem as duas opções. Quem conseguir fazer o upload no AVA, faz o upload no AVA. Eu vi que a classe de vocês, um monte de gente já tentou, mas ninguém terminou. E, se tiver dificuldade, manda no e-mail. Oi, Carol? Está em qual encontro, professora? Está no encontro 3. Unidade 1, sessão 3. Tá bom, professora. Na pós-aula, tá? Tá. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer a correção dos exercícios que vocês já fizeram e desse daí que vai finalizar nosso primeiro bimestre, tá? Porque na outra semana nós vamos fazer prova. E aí, a prova vai ser executada de maneira remota também, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no semestre passado. Gente, esses assuntos que a gente discutiu nessa disciplina são assuntos muito importantes para a nossa prática clínica. Muito, muito, muito. Então, estudem. Eu vou fazer a prova baseada em casos clínicos, né, em solução de problemas. Então, a ideia é que vocês saibam solucionar problemas. Vamos começar com o caso clínico da semana que vem, tá? Então, façam com carinho, com atenção, que vai ser muito bom para a vida profissional de vocês, certo? Então, tentem fazer da cabeça de vocês para ver a decisão que vocês tomariam. Tentem buscar informação. O que está em jogo aqui é a vida profissional de vocês, tá, gente? Então, não copiem, façam o seu. E na semana que vem, a gente vai fazer um joguinho, tá? Vocês vão se dividir em duplas e cada um vai corrigir o trabalho do outro. E eu vou comparar a nota que eu dei com a nota que vocês deram para o amiguinho, tá? Então, não é nota de amigo, é uma avaliação profissional da conduta do seu par, tá? Então, vocês vão fazer individualmente o trabalho. Na semana que vem, vocês vão se dividir em duplas e um vai corrigir o trabalho do outro e me passar a nota que você daria de acordo com a correção que a gente executar, tá? Isso também faz parte do processo de avaliação. Beleza? Beleza, professora. Beleza, professora. Gente, vocês estão liberados. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa... Eu não ouvi. Tudo tranquilo, então, gente? Então, vou parar aqui a gravação.